programa Opinião de hoje vai tratar de um tema que no Brasil tem história, hein? O processo de colonização do Brasil, a ocupação agrária durante o período colonial brasileiro, foi marcado pelo latifúndio. A compra de terras no país sempre foi um desejo de quem quisesse transformar a produção agrícola em uma extensão de negócios internacionais. O Brasil começou sendo colonizado com a produção açucareira. Depois vieram outras culturas, como o cacau, o algodão, o café. Empresas estrangeiras, empresários estrangeiros sempre se interessaram em produzir no Brasil. Vários relatos durante o período do Império mostram a presença de proprietários franceses, alemães, até mesmo ingleses, que tinham terras no Brasil. Mas as coisas mudaram. Durante o período getulista, nós tivemos uma mudança da concepção do que é a propriedade rural e uma nacionalização e proteção da propriedade agrícola. Hoje, essa discussão volta à tona no Congresso. Uma comissão agrícola na Câmara de Deputados discute a possibilidade de rever a venda de terras para estrangeiros. E quem conhece muito bem desse tema, tem acompanhado essa discussão e participou da Comissão de Agricultura na Câmara de Deputados, é o advogado Lutero de Paiva Pereira, que é especialista em agronegócio e é com ele que eu converso no Opinião. Lutero, bem-vindo à Opinião. Muito obrigado. Mudou um pouco ao longo da história brasileira a comercialização de terras para estrangeiros. E parece que você coloca que agora estamos vivendo um momento preocupante. Por quê? Vamos pensar o seguinte, a Constituição de um país é a lei maior do país. Na Constituição brasileira, que nós temos já vigorando desde 88, o Constituinte colocou ali que a questão do imóvel rural no Brasil teria que ter uma certa limitação quanto ao direito do estrangeiro adquiri-lo, porque se trata, na verdade, de uma riqueza nacional, uma riqueza de interesse internacional e uma riqueza que, explorada corretamente, internamente, produz bem-estar econômico para o país e bem-estar social também para o país. Dessa forma, o Constituinte já estabeleceu, então, que o estrangeiro poderia vir ao Brasil para adquirir terras rurais para a produção de alimentos, mas deveria fazer isso respeitando os limites que a lei estabelece já desde 1971. Essa mudança na Lei 71, ela visava o quê? Parece que 71 é um marco de uma certa política de nacionalista e protecionista em relação à terra. Naquela época, pensava-se que a legislação tivesse interesse eminentemente ligado à questão de soberania nacional, de que o país não poderia abrir seu capital estrangeiro e que, portanto, deveria restringir ao máximo isso. A ideia não era somente dar louvores ao interesse do exercício do poder soberano do Estado, mas era porque entendia já o legislador de 71 que as terras brasileiras são terras de cobiça internacional e são terras de grande importância àquela época e hoje muito mais para o interesse de outros países que não têm condições de produzir alimentos para os seus povos e que têm no Brasil uma possibilidade de fazer isso. Portanto, desde aquela época, o legislador chamado infraconstitucional já via com preocupação isso, dizendo o estrangeiro poderá vir, mas não poderá vir com todos os direitos que o nacional tem para adquirir terras rurais no Brasil. Então o estrangeiro ele pode comprar terras, vou tentar deixar isso claro, ele tem acesso à compra de terras, mas ele tem um critério, tem um filtro para isso. Nós não praticamos a xenofobia, tá certo? Porque nós não temos aversão, quando estou dizendo nós, estou dizendo a Constituição brasileira e a legislação brasileira não tem medo do estrangeiro. Ele poderá vir, mas também não tem um amor exagerado ao estrangeiro, que ele poderá vir, mas com limitação. Então, nesse aspecto, a legislação que está vigendo hoje, que é de 1971, diz que o estrangeiro poderá comprar imóvel rural no Brasil, observando o ritual ou o cerimonial que a lei estabelece para que o negócio seja bem feito. Qual que é esse cerimonial, esse ritual que você fala? O cerimonial é o seguinte, primeiramente, o estrangeiro, para adquirir terra no Brasil, ele tem que ter residência no Brasil. Ou se ele for uma pessoa jurídica, uma empresa, essa empresa tem que estar autorizada a funcionar no Brasil. Ou seja, ele tem que passar, tanto a pessoa física estrangeira quanto a pessoa jurídica estrangeira, os dois deverão passar por um certo controle do Estado, no sentido de estar residindo aqui ou estar autorizado a funcionar aqui, para depois ter o direito de comprar terra. Depois de preencher esse requisito básico, esse estrangeiro, pessoa jurídica ou pessoa física,
tem que apresentar um projeto de exploração do imóvel que quer comprar junto ao INCRA, para o INCRA autorizar a compra com aquela finalidade de exploração. Depois desse documento expedido pelo INCRA, a compra e venda necessariamente tem que ser feita através de escritura pública de compra e venda. Por que tem que ser necessariamente por escritura pública? Porque é a maneira que tem o Estado de controlar se, na verdade, as compras por estrangeiros estão sendo realizadas ou não. Ou seja, se o estrangeiro pudesse comprar aqui no Brasil terras rurais por simples contrato particular de compra e venda, o que é legalmente permitido entre nacionais, se o estrangeiro pudesse valer-se desse documento jurídico, o Estado não teria condições de saber quem comprou aqui, porque então, é um documento privado. O Estado fiscaliza, controla, desde a venda ao que vai ser feito com a terra. Então, também não pode fazer especulação, do tipo comprar terra, acumular uma grande quantidade de propriedades e depois vendê-las em tempos diferentes. Não pode, porque, na verdade, hoje, mais do que antigamente, nós temos aí a questão da finalidade social da terra. Ela tem que cumprir sua função social, né? Embora nós saibamos que, na prática, muitas vezes, a compra é eminentemente especulativa. Mas, na teoria, né, ou de acordo com o que está proposto, a compra tem que ser com a finalidade de explorar a terra dentro daquela finalidade que foi autorizada pelo INCRA. Isso é o que está na legislação atual, respeitando ainda o fato de que somente 25% da área do município poderá estar em mão de estrangeiros, não mais do que isso, de cada município. Todo o território municipal, a área rural desses municípios, só 25% dela pode ser uma propriedade de estrangeiros. Exatamente. Depois de passar pelas exigências legais, de residir aqui, estar autorizado a funcionar aqui, ter autorização do INCRA e fazer a escritura pública. Se eu quiser, sou estrangeiro, quero comprar o terreno, uma terra, no município onde já existe 25% na mão de outros estrangeiros, eu não posso comprar. Não pode, porque aí o cartório do registro de imóveis, como foi feita uma escritura pública de compra e venda, essa escritura, obviamente, será registrada no registro imobiliário. Aí o cartorário vai expedir um documento dizendo, olha, o limite legal de posse ou de propriedade de terras em mãos de estrangeiros já cumpriu a faixa permitida pela lei, portanto, esse negócio não pode ser efetivado. E se for efetivado, esse negócio é nulo, ou seja, não gera direito de tal forma que o estrangeiro possa dizer que está juridicamente protegido naquilo que adquiriu. Doutor Telo, existe, doutor Telo, propriedades rurais hoje no Brasil que estejam ilegais? Existem propriedades rurais, proprietários rurais estrangeiros que estejam com posses de terras e que existe suspeita de ilegalidade dessas compras? Olha, eu estive participando em 2 debates recentemente, um deles na Câmara Federal e o outro, antes de estar presente lá na Câmara Federal, eu estive num debate promovido pelo Estado de São Paulo, lá na capital Bandeirantes. Ou seja, nesses 2 debates estiveram presentes também autoridades do governo. Dentre essas autoridades, um representante do INCRA. O representante do INCRA afirmou, então estou trazendo as palavras dele, que grande parte dos negócios feitos entre nacionais e estrangeiros no que diz respeito à venda de imóveis rurais, grande parte está ilegal. Por quê? Porque o estrangeiro não respeitou, o estrangeiro e o nacional que se envolveu no negócio, os dois não respeitaram a ritualística da lei, o cerimonial da lei, as exigências da lei. E mesmo assim fizeram grandes compras. Eu estive a semana passada fazendo uma palestra no Tribunal do Mato Grosso, embora o tema não fosse esse, mas também saiu essa questão. Então, sabe-se lá no Mato Grosso que grandes áreas foram adquiridas por estrangeiros sem que esses estrangeiros observassem o que a lei exige. Agora, por que os estados, vamos pegar um estado como o Mato Grosso, por exemplo, ou talvez isso exista em Goiás, exista no Pará, como é que se permite se convive com isso? O Estado permite exatamente pelo fato de que não foi pela via oficial ou legal. Ou seja, sabe-se que a compra foi feita, mas não tem jeito de se provar efetivamente, porque é um contrato particular de compra. E vem a escritura pública. Exatamente. Então, se tivesse sido feito mediante escritura pública, nem a escritura seria feita, porque o cartorário mesmo, se ele fizesse uma escritura contra os preceitos da lei, ele corria o risco até de perder o cargo. Então, esses compradores fizeram o negócio por uma via obtusa, que a lei não autoriza, que é o contrato de compra e venda. Agora, se é feito por uma via obtusa, é possível de ser denunciado? É possível de ser refeito?
Na verdade é o seguinte, esse negócio... Desfeito, né? O negócio. Esse negócio feito por essa via clandestina, juridicamente falando, ele é nulo. Ele não gera... existe. Ele não existe e nem gera direito para o comprador. Então, o que acontece? Hoje, os compradores desses imóveis estão fazendo, de certa forma, um lobby no Congresso Nacional para que uma nova legislação seja promulgada no país e essa nova legislação venha dar validade àqueles negócios antigos feitos na vigência da lei atual. Eu não posso aguentar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem comprou terra nesse estilo? Com escritura não pública, né? Um contrato de compra e venda entre particulares. Tinha intenção? Sabia que estava fazendo um negócio que poderia ser legalizado depois? Fácil para ver depois uma legalização? Ou não? Nós estamos fazendo aí uma espécie de teoria da conspiração. Eu acho que eles fizeram dentro da ideia de que poderiam mais tarde, independentemente de fazer haver a promulgação de uma nova lei, que eles pudessem ganhar do governo, de alguma forma, um documento que desse legalização a esses negócios. Ou seja, a expectativa deles, segundo dá para deduzir, é que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pudesse mais tarde emitir um parecer dizendo que esses negócios, a despeito de terem sido feitos sob essa infringência da lei, pudessem tais negócios para o bem do país, para o bem social, para o desenvolvimento da agricultura, um parecer pudesse vir da legalidade ao que a lei diz que era ilegal. Reconheceu o mal feito e prometeu não fazer de novo, no mínimo isso. Quer dizer, nós estaríamos instalando no país o caos jurídico. Ou seja, uma coisa que é ilegal se torna legal porque convém ao interesse social. Eu acho que o padrão de normalidade de uma sociedade não pode estabelecer legalidade num ato ilegal para conveniências momentâneas. Então, se existe esse lobby, se existe essa pressão, ela vai desembocar no Congresso, numa Câmara de Deputados, onde você tem deputados de várias regiões do país. Um país do agronegócio tem uma bancada imensa do agronegócio. Muitos legisladores são proprietários rurais, têm vínculos com a terra, ou vêm de regiões que representam no agronegócio o maior peso econômico dos estados que os próprios deputados representam. Alguns deles têm vínculos diretos, se não como proprietários, com os próprios produtores. Mas o que se quer mudar na legislação quando se pensa na venda de terras para estrangeiros? Mas isso fica para o nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto conversando com o advogado especialista em agronegócio, Lutero de Paiva Pereira. Já voltamos. Em Maringá, os números falam por si. Foram 2 milhões de metros quadrados pavimentados. E as faixas de pedestres elevadas, os semáforos nas rotatórias e a onda verde deixaram o trânsito com mais segurança e fluidez. Hoje, 97% das ruas são pavimentadas. Ainda tem a consolidação dos binários, campanhas educativas e melhorias para todos. Em Maringá, por trás dos números, há muito trabalho. Prefeitura de Maringá. O programa Opinião de hoje está discutindo a venda de terras para estrangeiros, um tema polêmico. Conversamos no primeiro bloco sobre como é a legislação brasileira, que é da década de 70, na tentativa de proteger a terra como uma garantia para que ela tenha a sua produção voltada aos interesses da população brasileira. É uma questão de soberania, mas existe irregularidade na venda de terras para estrangeiros. O que se quer mudar no Congresso? Então a pergunta é bem objetiva, Lutero. Se existem essas condições de venda não reconhecidas legalmente, e agora se quer mudar a legislação, o que se quer mudar? Qual é a proposta que se faz para a venda de terras para estrangeiros? Bom, vamos pensar que uma lei ela tem a ver muito com o contexto do seu tempo. Por isso que as leis, algumas pelo menos, são de vez em quando modernizadas, porque os fatos sociais, os fatos jurídicos, eles são muito ativos e de vez em quando eles exigem uma nova disciplina para o bem da sociedade. Existe no Congresso Nacional um projeto de lei que quer modernizar a lei de 71. Num certo aspecto, o que eu já debati lá na Câmara Federal, essa modernização é bem-vinda. Por exemplo, existe o projeto de lei dizendo que os fundos soberanos dos estados,
obviamente estamos falando aqui de Estado no sentido de países, esses fundos não podem adquirir imóvel rural no Brasil. É uma vedação expressa desse projeto de lei que não consta da lei atual. Então explica para o nosso telespectador o que seria esse fundo soberano. Esses fundos soberanos são recursos aportados do interesse do próprio Estado estrangeiro, que é estabelecido no interesse da proteção do Estado de origem. Por exemplo, a Inglaterra ou a Espanha estabelece recursos que vão ser geridos e aplicados no interesse do Estado espanhol via empresas que eles vão ser estabelecidos para utilizar esses recursos. Ou seja, não são recursos dos nacionais, das pessoas físicas, jurídicas, mas são recursos da Federação Espanhola, no caso, como exemplo. Então, seria a ideia de que o Estado espanhol, se fosse esse exemplo, ou o Estado português, ou o Estado italiano, estivesse comprando terras aqui no Brasil. E não o cidadão italiano, nem o cidadão espanhol, mas ele poderia até usar Estado. Indiretamente a figura de uma empresa espanhola ou um cidadão brasileiro, mas com o objetivo de comprar a terra com a finalidade que a Espanha teria, Exatamente. que a Inglaterra teria. Isso. Então, essa preocupação do legislador moderno foi dizer o seguinte: nós não queremos um Estado estrangeiro aqui dentro e nem podemos permitir que ele venha dessa forma. Por exemplo, também ONGs não poderão comprar. Não é? Esses são dois avanços que eu diria desse projeto de lei. Agora, tem um aspecto que eu diria que são retrocessos. Por exemplo, o projeto quer legalizar os negócios ilegais que foram feitos até hoje. Que nós comentamos no primeiro bloco. Exatamente. Então, quais são esses negócios ilegais? Bom, os negócios ilegais são aqueles em que os estrangeiros que vieram na última década, seguramente na última década, compraram grandes áreas no Brasil e fizeram a compra sem observar a liturgia jurídica que era exigida. Não fizeram por escritura pública, não tiveram autorização do INCRA, não respeitaram o limite territorial de quantidade de área por município e, mesmo assim, adquiriram essas terras. Ora, essas terras adquiridas desta forma, a lei já diz que esse ato jurídico de compra e venda é absolutamente nulo. No direito, a ideia de ato nulo é aquele ato que não pode ser de forma alguma corrigido. Ele não pode ser ratificado pelas partes, nem uma lei nova pode tornar válido um ato jurídico nulo, considerado pela lei antiga. O projeto novo está querendo e propõe, no seu artigo 16, propõe legalizar esses negócios. Dizer o seguinte: aquilo que era nulo, agora é perfeito, no sentido jurídico. E, portanto, as compras que foram feitas infringindo a lei de 71, essas compras agora são tidas como perfeitas e acabadas e o estrangeiro São pode muitas áreas, Lutero. Agora, se pensa em quantidade de terra, nós teríamos aí uma surpresa se fôssemos observar a quantidade de terras hoje que foram vendidas ilegalmente a estrangeiros, ou ainda não, é um número ínfimo. Você tem ideia disso? Não, a quantidade é grande, só que não se sabe efetivamente com precisão, porque essas compras e vendas foram feitas com contrato particular. Elas emergeriam agora se fosse aprovado. Exatamente. Que apareceria de pessoas falando: olha, eu tenho uma venda de terras. Já se sabe, né? Os olhos que veem já viram que existem muitos estrangeiros aqui no Brasil com grandes áreas. E para chegar no Congresso com o desejo de aprovar, não deve ser pouco também. Exatamente. Não são 2 ou 3 fazendas que nós diríamos. São grandes latifúndios que, na verdade, são grandes capitais que vieram para cá. O que é que acontece? Esse projeto, nessa proposta de dar legalidade a um ato ilegal, a um ato nulo, juridicamente nulo, o relator do projeto já estabeleceu lá na sua proposta a seguinte ideia: olha, nós queremos dar segurança jurídica ao investidor estrangeiro que já veio aqui no Brasil. Por isso que nós queremos legalizar o negócio de compra que ele fez aqui. Mas a pergunta que deve ser feita aí também é a pergunta oposta, uma indagação contrária. Se nós queremos dar segurança jurídica ao investidor, dizendo para ele que o negócio ilegal que ele fez no país agora é legal, se esse investidor for minimamente esclarecido, ele poderá fazer um raciocínio ao contrário, ou seja, de que ele vem para o Brasil e compra um negócio legal.
Amanhã uma lei diz que aquele negócio legal que ele fez agora é ilegal. Ou seja, ele vai dizer, esse país não é sério, não há segurança jurídica nesse país, porque o que era nulo se tornou perfeito, amanhã o que é perfeito se tornará nulo. Ou seja, se criaram uma lei para me agradar, por que eles não podem criar no futuro uma lei para me desagradar? Exatamente. Então, essa proposta legislativa, eu acho que não vai convencer o estrangeiro minimamente inteligente. E todo estrangeiro que pretende vir para o Brasil, com segurança, é minimamente inteligente. Então, esses não viriam. E, na verdade, se esse projeto caminhar ainda com essa proposta, como advogado, eu diria que, brevemente, essa lei seria levada ao Supremo Tribunal Federal para discutir a sua constitucionalidade ou não. Isto vai gerar o quê? Se o projeto quer trazer à luz os negócios ocultos, que estão aí, presentes aí na escuridão da ilegalidade, esses negócios não emergirão, porque o comprador dirá, enquanto o Supremo Tribunal Federal não der o ok dizendo que a lei é constitucional, eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar, porque aí eles saberão que eu estou aqui e, sabendo, vão tomar as providências de tornar o negócio desfeito. Então, a proposta, nesse aspecto, querendo ir para frente, eu estou achando que ele vai para trás. Agora, é um papel muito político numa questão que poderia ser um pouco mais objetiva. No final, nós temos muitas interpretações e uma falta de objetividade quando se fala essa questão das terras para estrangeiros. A questão é a seguinte, se discute a dependência que o Brasil tem do capital estrangeiro. Eu acho que isso aí é uma discussão que já não importa mais. Hoje, em termos de agricultura, eu não sou especialista na área técnica, eu sou advogado, mas o que eu ouço dos especialistas para poder falar depois é que, em termos de tecnologia, o Brasil já exporta tecnologia. Sim. Então, o estrangeiro vir aqui para trazer tecnologia de produção não interessa ao país, porque nós já temos suficiente. Segundo, nós tornarmos as nossas terras exploráveis, nós já temos mão de obra suficiente para fazer essa exploração aqui, não precisamos que venha alguém de fora. Terceiro, capital para a agricultura. Nós não precisamos de capital para a agricultura se o governo estabelecer a política agrícola correta, que o país já tem recursos suficientes para dar ao produtor a condições de produzir bem. Então, abrir para o capital estrangeiro, comprar terra no país, eu acho que é o risco de nós voltarmos a um colonialismo piorado. Por que seria essa piora? Aí eu queria colocar um ponto. Nós vemos uma economia cada vez mais vinculada ao capital mundial. Difícil você trabalhar hoje uma economia isolada, praticamente ela não existe. No agronegócio, a gente tem muito vínculo com o capital externo, de exportação de produtos, também de importação de insumos, que a gente importa alguns desses insumos. E temos uma relação de economia nacional que depende muito da exportação. E a exportação nem sempre é o interesse nacional, a não ser que seja a balança comercial. A gente tem hoje uma agricultura que se critica muito de que ela produz gêneros agrícolas voltados para a exportação e uma preocupação muito pequena com o produto nacional, com aquilo que vai abastecer o mercado nacional. Não é difícil tentar fugir dessa figura do estrangeiro diante de um quadro, de um cenário econômico mundial? Ou seja, o Brasil não vai começar a ser criticado por aquela ideia de, vocês colocam restrição demais onde deveria existir restrição de menos? Olha, vamos pensar, se nós temos que copiar um país inteligente, parece, em princípio, os Estados Unidos é o melhor a ser copiado. Em termos de terras rurais nos Estados Unidos, para o estrangeiro comprar lá, ele precisa adquirir a nacionalidade americana. Por quê? Não pode ser um estrangeiro com terras nos Estados Unidos e manter-se estrangeiro. Não. No Brasil pode? No Brasil pode. Por que os Estados Unidos faz isso? Porque ele sabe que terra de agricultura, hoje e sempre foi, um bem de valor inesgotável. Por que colocar esse bem em mãos de estrangeiro, quando convém ao Estado fazer isso no ambiente dos seus próprios nacionais? Vamos dizer uma coisa, o Brasil não se fecha ao capital estrangeiro. No que diz respeito a imóveis rurais, ele se fecha em certo sentido, não totalmente, no sentido de exceder áreas de aquisição. E, na verdade, não é só na questão de imóveis para estrangeiro que o Brasil tem essa limitação. Nós também, por exemplo, temos limitação constitucional na radiodifusão. Nós temos limitação constitucional na área de exploração de minérios.
Quer dizer, tem certas riquezas nacionais que a Constituição mesmo diz, não é bom que o estrangeiro domine tudo, porque nós podemos correr risco. A agricultura, como a terra para a produção, ela é uma riqueza hoje, né, mais do que provada, essencial para todos os países. A China quer comprar qualquer estado brasileiro, se quiser vender, a China compra. E paga bem e paga à vista. E paga bem, não sei se paga à vista. Mas ela compra qualquer estado porque ela precisa da alimentação, né? E precisa mais do que nunca. Então, o estrangeiro, o capital estrangeiro pode vir ao Brasil, está no Brasil e sempre estará. Por que o capital não fomenta a atividade e quer comprar a terra? Porque, obviamente, comprar a terra é muito mais interessante do que ganhar o capital de multiplicar-se em aplicações. Então, nós temos terras para estrangeiros, nós podemos vender, mas tem uma limitação legal. Agora, essa administração da agricultura no Brasil e essa probabilidade de aprovação, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quer dizer, quais são as chances de todas essas mudanças que você apontou, delas acontecerem? Olha, eu acho o seguinte, se o projeto de lei agora, o trâmite normal dele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é que vai dar a roupagem jurídica, se o projeto é constitucional, se é legal, se não fere algum preceito do direito brasileiro. Salvo o melhor juízo, eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça o projeto deverá esbarrar em algumas questões. Principalmente essa questão de tornar perfeito o ato jurídico nulo. Segundo, é uma questão muito mais delicada. É porque, na lei atual, uma empresa brasileira que tem um capital social majoritariamente estrangeiro, por exemplo, uma empresa brasileira que tem um capital social de 100 milhões de reais, ou 100 mil cotas, vamos exemplificar assim, se 90 mil dessas cotas são de estrangeiros e 10 mil são de brasileiros, essa empresa brasileira, para fins de aquisição de imóvel rural no Brasil, é considerada empresa estrangeira. E ela, então, fica sujeita à limitação legal. Então, ela não pode comprar mais do que o estrangeiro pode. Eles estão querendo tirar essa questão do direito brasileiro, da lei, para dizer o seguinte, se o estrangeiro associar-se a uma empresa brasileira, essa empresa brasileira, mesmo sendo dominada societariamente pelo estrangeiro, pode comprar qualquer área de terra no Brasil. Independente do percentual que tem de sociedade sobre a empresa. Exatamente. Para mim, isso vai ferir um princípio da Constituição, do artigo 190 da Constituição Federal, que diz que o direito do estrangeiro tem que ser limitado no país. Por que eu acho que vai ferir? Porque a partir do momento que essa vedação de hoje, dessa lei, for tirada, o estrangeiro vai começar a usar aqui a figura chamada popularmente de laranja. Então, ele se associa a um brasileiro e esse brasileiro só tem 2% do capital social da empresa. Está justificado, tem um sócio brasileiro. Tem um sócio brasileiro. Aí o estrangeiro vem e compra o Mato Grosso, através dessa empresa. Então, o estrangeiro estará utilizando de um subterfúgio da lei, que agora não tem mais proibição, para comprar a área que quiser e onde que quiser. E com um agravante. Esse estrangeiro não vai precisar estar residindo no Brasil e nem vai precisar estar autorizado a funcionar no Brasil, porque, na verdade, ele constitui uma empresa, vamos dizer, de caráter eminentemente brasileiro. Esse, para mim, é o risco maior do projeto, que talvez, na Comissão de Constituição e Justiça, crie um obstáculo para não ferir o artigo da Constituição Federal. Lutero, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Muito obrigado. Conversei com o Lutero de Paiva Pereira, nós conversamos sobre a venda de terras para estrangeiros. Agora, no final, o Lutero colocou os riscos da aprovação de uma mudança na lei de venda de terras para estrangeiros que pode fazer com que se facilite o acesso à terra, não só a pessoas físicas, mas jurídicas estrangeiras. É uma questão de soberania nacional, segundo Lutero de Paiva. Até o nosso próximo programa.